Olá, meu nome é Daiane Fortunati e eu vou introduzir o nosso trabalho. A gente ficou com a cabanagem, que foi uma revolta no período regencial. As discentes que compunham o nosso grupo sou eu, Daiane, a Vanessa Macedo Canguçu, a Indianara Marques e a Luana dos Santos Silva. O docente é o Wanderson Bispo de Souza e nós somos da turma do segundo ano B, técnico em agropecuária, na disciplina de História. Eu vou falar sobre a introdução da cabanagem. A cabanagem ela foi uma revolta popular extremamente violenta que ocorreu nos anos de 1835 até 1840. Ocorreu na província do Grão-Pará e ela tinha como objetivo a independência daquela região. Nos anos de 1835 até 1840, o Império do Brasil vivia no período regencial. O Dom Pedro I tinha acabado de abdicar do trono em favor do filho, que ele tinha apenas 5 anos naquela época, e por isso foi instituída a regência para governar o país. Com a chegada da regência, houve um excesso de centralização do poder. E a maioria das províncias elas ficaram muito insatisfeitas, porque aquilo tirava a liberdade deles, eles desejavam por mais autonomia. E essa insatisfação foi gerando muitas revoltas, principalmente aqui no Brasil. E algumas das regiões brasileiras elas queriam se separar do Império Brasileiro. Insurreições como a Farroupilha, Balaiada, Sabinada, elas explodiram em todo o território brasileiro. Eu vou falar um pouco sobre a província do Grão-Pará. Ela compreende os atuais estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. O Grão-Pará ele tinha mais contato com Lisboa e com o Rio de Janeiro, e por isso ela foi uma das últimas províncias a aceitar a independência brasileira, e ela só fez parte de fato do Império Brasileiro em 1823. A revolta da cabanagem ela teve um alcance considerável e ela se espalhou pelo rio Amazonas, Madeira, Tocantins e os afluentes. E curiosamente, o nome desse movimento ele é um termo pejorativo que se refere às habitações típicas da província, que eram construídas como cabanas, e daí surge o nome cabanagens. Bom, eu sou a Luana e vou falar um pouco sobre a revolta. Desde a independência do Brasil, lá em 1822, a elite de Grão-Pará resistiam com a presença dos comerciantes portugueses na província. No governo de Dom Pedro I, os proprietários e comerciantes estavam bastante insatisfeitos com o tratamento recebido por parte de um governo central. Eles sofriam com a representação do governador Bernardo, desde 1833, que ele ordenou a deportação das prisões. Em agosto de 1835, os cabanos e a mortinha sob a liderança dos fazendeiros Félix Eu sou a Vanessa e vou falar um pouquinho sobre as consequências. As consequências foi que a perseguição foi bastante violenta. Alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência das ideias de cabanagem, mesmo após sua derrota. A cabanagem deixou uma carnificação de mais de 30 mil mortos, quase 30 a 40% de uma população da província. Ela também dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como os membros da elite, Também desorganizou o tráfico de escravos e os quilombos se multiplicaram na região. Eu sou a Vanessa e vou falar um pouquinho sobre as curiosidades. As mulheres, foram fundamentais na cabanagem, pois era elas que levavam informações e comida para o bando revoltado, Também a cabanagem foi uma das poucas revoltas do período regencial que congressou várias classes sociais. E em Belém, existe um memorial da cabanagem que abriga os restos mortais dos líderes da revolta, E em 2016, a cabanagem inspirou um musical
escrita por Valdecir Manuel Afonso Palhares, né? E com a música de Luiz Pardal e Jacito Cauage. Bom, aqui é a Daiane novamente e eu vou falar sobre as principais causas da cabanagem. Muitos fatores levaram a acontecer essa revolta. Dentre esses principais fatores, a gente pode citar as disputas políticas e territoriais, que eram motivadas pela elite daquela época no território de Grão-Pará. Outro fator, também as elites provinciais, elas queriam tomar as decisões político-administrativas da província e isso causava uma indignação nos povos de classe mais baixa. Outra causa foi o descaso do governo regencial com os habitantes de Grão-Pará, que isso também deixou o povo muito incomodado. Outra causa é que os cabanos, por sua parte, né, eles queriam melhores condições de vida e trabalho. Todos esses fatores em conjunto foram propícios para ocasionar essa revolta, né, a cabanagem.